Vamos voltando aqui, para a gente finalizar. Gente, o CPC é muito grande, né? É assim, são muitos detalhes. Dá para a gente ficar assim, amanhã e uma tarde revisando isso, mas temos outros compromissos, né? Mas o que que eu vou fazer? Eu quero, depois vou arrumar aquele material do CPC, vou colocar lá. Deixa eu ver aqui que o pessoal está chegando. Dá tempo de tomar um cafezinho, né, gente? Toma um café, bebe uma água e voltamos. Estou falando aqui, pessoal, quem entrou? O que que eu vou fazer? A gente tem que acelerar, porque senão a gente não vai conseguir passar por todos. Eu vou passar agora os mais, assim, que eu vi que mais caíram, tá? Nas questões, mas eu pretendo, naquele nosso material, eu quero colocar lá o nome do princípio, quero deixar marcadinho, vou fazer alguns comentários no material, aí depois eu disponibilizo para vocês, para ficar mais fácil também. E aí vocês façam alterações de acordo com o que vocês acharem melhor, tá? Mas, porque assim, a minha vontade é falar um por um e passar a dica para vocês, o que que vocês têm que escrever, o que que é importante. Só que a gente não vai conseguir fazer tudo isso no sábado só em algum turno, fica muita coisa. Então vamos. E eu falo demais, né? Vocês já perceberam. Mas vamos lá. Agora, gente, do artigo, gente, 13 ao 15, o mais importante, marquem aí, que é o artigo 14. O artigo 14 fala assim: a norma processual não retroagirá. Então, marque aí com a caneta vermelha de não, circula, o não retroagirá e será aplicável imediatamente. Essa palavra imediatamente geralmente é pegadinha. Então, coloquem ela de azul, que é das pegadinhas. Porque eles vão colocar, em 24 horas, ou não sei o quê, eles vão mudar isso. Então, coloque assim, ó, a norma processual não retroagirá e circula o imediatamente aos processos em curso, respeitado algumas coisas. Aí você pode colocar, número 1, atos processuais praticados, número 2, situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Esse princípio que cai, ele é chamado de isolamento dos atos processuais, tá? Então, esse artigo aí é importante fazer essas anotações. Ficou, então, isolamento dos atos processuais, o nome do princípio, e vocês vão circular não e o imediatamente. Artigo 15 também cai. E aí, o que que a gente tem que se atentar aí? Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas e administrativos, eles vão trocar quais são esses processos, né? Lindo, maravilhosamente, a banca é desse jeito. Coloquem aí um mnemônico do eleitoral, trabalhista e administrativo, é o ETA. ETA, você tem que lembrar. Então, assim, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, é o E, do ETA. Trabalhistas, do T, é o T, do ETA. E administrativos, o A. E aí vem agora uma pegadinha que vocês têm que colocar aí. As disposições deste código lhes serão aplicadas supletivamente e subsidiariamente. Marque como pegadinha. Se é uma pegadinha, coloque ali, ó, supletivamente e subsidiariamente. Eles mudam essas palavras, tá? A banca costuma mudar essa palavra. Você tem que lembrar que é supletiva e subsidiária. Tudo com su, hein, gente? Ó, su. Aí, que eu sou bem louca da marcação, eu ainda colocava assim, para eu lembrar que são dois sus, supletiva, subsidiariamente. Então, aqui, neste tópico, são esses os artigos. Confirmando, nós ficamos marcados, então, nessa primeira parte, ficou artigo 2º é importante, marquem o artigo 4º, marquem o artigo 5º, o artigo 6º, marquem o artigo 8º, o artigo 9º. Tá vendo, gente? Essa parte é muito importante. Artigo 10º, na parte do artigo 12, marquem o caput. O caput, gente, sempre quando eu falo o caput, é o principal, o tema principal, é ali o início do artigo. Marquem o parágrafo 2º, que esses eles vão colocar quais são excluídos da regra do caput. Marquem também o
artigo 14 e o artigo 5º. Tá, nós vamos agora lá para aquela parte do artigo 70 ao 76. Mudem aí, que agora nós vamos estudar dos sujeitos do processo. Sujeitos do processo, do artigo 70 ao 76. O que que eu quero que vocês marquem aí que cai, que é pegadinha? Artigo 70, toda pessoa. Marquem com azul, esse toda pessoa, marque. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Esse tipo de capacidade, você pode puxar a setinha, que é a capacidade processual em sentido estrito. Então, esse tipo de capacidade é uma capacidade processual. Marquem também o artigo 71. O artigo 71 é importante, porque vai falar assim: o incapaz será representado ou assistido. Por quem? São três. Aí você vem, eu risco embaixo assim: ele vai ser assistido por quem? Pelo pai, tutor ou curador. Três. Então, você coloca aí o incapaz. Eu colocaria assim, o incapaz como tese desse artigo, com a caneta laranja, eu colocaria assim, incapaz será representado ou assistido. É o tema. Por quê? Número 1, pais, tutor, curador. Então, acabou de ler esse artigo, força a decorar. Então, para o incapaz, ele é assistido ou representado por quem mesmo? Então, é pais, tutor, curador. São três. Você tem que decorar que são três. Tá. Artigo 72, muito importante, muito importante. O juiz nomeará curador especial. Para quem que o juiz vai nomear? Qual que é o tema desse artigo, gente? Reforçando, é o curador especial. Marca com marca-texto, por exemplo, laranja é o que eu marco. A tese do artigo é curador especial. Aí você vai ter que decorar o artigo 1 e o 2. Em quais situações que eu nomeio esse curador especial? Lembrando que o curador especial é o defensor público. Depois a gente vai ver isso lá no parágrafo único. Então, o juiz nomeará curador especial para incapaz. Em quais situações? Então, você vem. Essa é uma outra dica que eu dou. Quando é no caput, o caput é o título ali do artigo, eu coloco o marca-texto laranja, porque ele fala assim, eu já sei, ó, nesse artigo aqui vai tratar sobre o curador especial. O que que eu tenho que... Por que que é legal também eu marcar assim? Porque quando eu vou fazer minhas revisões, igual eu estava explicando, eu tento forçar a me lembrar. O que que eu sei sobre o curador mesmo, sobre o curador especial? Ah, tá, que o juiz vai nomear um curador especial em alguma situação, e são duas, eu tenho que lembrar que são dois artigos. Aí eu vou tentar, vou forçar minha cabeça aqui a lembrar sem ler. Se eu não lembrar, não tem problema, gente. A gente volta aqui e vai ler. Então, vamos lá. Para incapaz e para réu, o inciso 2. Eu venho, quando é um, eu marco com marca-texto amarelo, que é como se fosse, é um subtema. Tem o tema, o temão eu marco de marca-texto laranja. Os teminhas principais dentro dos artigos, quando tiver, né, a linha, quando tiver incisos, eu marco de amarelo. Aí eu sei aqui, incapaz. Então, incapaz se ele não tiver representante legal, ou se ele até tem, mas o interesse de ambos estão colidindo. Então, são duas situações quando se tratar de incapaz. Aí eu tenho que lembrar, número 1, é se ele não tiver nenhum representante. Aí o juiz vai ter que mandar, né, o defensor público para ele. E número 2 é se os interesses, ele até tem representante, mas o interesse dele está colidindo, então está tendo um conflito. Aí é outra situação. Então, são duas situações. E o inciso 2, réu preso revel, bem como o réu revel citado por edital ou hora certa. Aí, gente, marca esse final aí, enquanto não for constituído advogado. Porque aí a gente tem que lembrar que réu preso revel, réu revel por edital ou com hora certa, vai ter defensor? Vai ter, mas é só o quê? A pegadinha aí, é sempre, em regra? Não, é só enquanto não for constituído advogado, tá? Então, isso a banca costuma ser uma pegadinha. Com o tempo, vocês vão começar ler o artigo e já ter o fio. Isso aqui é uma pegadinha. Porque quanto mais vocês vão fazendo questões, vocês vão vendo como é que a banca faz pegadinha. Aí, logo que você lê um artigo, você já sabe.
Quando eu vou estudar regimento interno de algum tribunal, eu já sei exatamente quais são as pegadinhas, mesmo antes de fazer questões, porque se repetem, gente. Daqui a pouco vocês vão ver que é um padrão, as bancas sempre ficam repetindo. E, por fim, o parágrafo único tem que lembrar que a curatela especial, que falou lá, né, que o juiz vai nomear, é exercida por quem? Defensoria Pública. Então, marque a Defensoria Pública com o título principal aqui, com esse marca-texto amarelo. Que quando falar aqui, curador especial, você já tem que lembrar. Quem exerce a curadoria especial? Defensoria Pública. Enfim, é isso, gente, tá? Marque esse artigo. O outro que eu quero que vocês marquem, que caiu, que eu vi, é artigo 73, lá no parágrafo 1º. Quais são as ações que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação? Circule aí, ó, ambos, porque vai falar, tipo, não, você tem que lembrar que são ambos os cônjuges, necessariamente. Aí eles vão colocar assim, preferencialmente, sabe? Se possível, é necessariamente, ó, caneta azul, necessariamente. Agora você tem que decorar, quais são, no inciso 1, 2, 3, esse cai muito, tá? Vi muitas questões. Que verse sobre direito real imobiliário, venha pegar, agora vem ali, ó, um salvo. Quando é salvo, você vai marcar de vermelho, tá? Caneta vermelha aqui. Você vai colocar salvo quando casados sob regime de separação absoluta de bens. Número 2, resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticados por eles, fundada em dívida contraída por um dos cônjuges e bem de família, que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição e a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos. Eu marco um ou ambos com a caneta azul, tá? Para a gente não esquecer que é de um ou de ambos. O que eu aconselho? Coloca aí a palavra-chave, marque a palavra-chave do inciso 1, 2, 3 e 4, para naquela reta final vocês já lembrarem, né? Que a gente estava falando, que é muito legal. Então, marcamos aí essas palavras. O parágrafo 2º também desse artigo é importante. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu somente é indispensável. Então, em regra, gente, quando falar ação possessórias, não precisa da presença de ambos os cônjuges, quando for ação possessória. Só que aí vem a pegadinha, mas só vai ser indispensável, olha o azul, hein? Indispensável em 2 casos. Quais são os casos? Quando? Hipótese de composse ou de algum ato por ambos praticados. Então, aí você vai colocar indispensável, coloca com a pegadinha, e coloca com posse ou por ambos praticados, tá? É isso. Esse artigo aí é bem importante. Marque também o artigo 74, que cai também. Gente, essa parte geral cai muito, sabe? Então, por isso que é bem difícil. Vai chegar mais lá para frente, vocês vão ver que aí vai mudando, mas toda a matéria, a parte inicial, é muito cobrada nas provas, então, às vezes, a gente não tem como passar batido. Lembrando que artigo 70 fala de um consentimento previsto no artigo 73, que a gente não chegou a ler ele, tá? Esse consentimento lá, ele pode ser suprido judicialmente. Se o cônjuge não quis dar, o juiz então vai suprir. Quando que ele vai suprir? Quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, número 1. Você coloca assim, número 1, sem justo motivo. Ou quando lhe seja, número 2, impossível concedê-lo. Impossível concedê-lo. Então, assim, se eu fosse marcar a tese desse parágrafo, para mim, olha desse parágrafo, estou achando que é redação. Se eu fosse marcar aqui a tese desse artigo, eu colocaria de marcar texto laranja, consentimento suprido judicialmente. Esquematizo. Número 1, quanto que vai ser? Sem justo motivo, algum dos cônjuges não der, ou foi impossível concedê-lo. Número 2. Vocês estão entendendo, gente, qual que é o nosso objetivo? Colocar essa lei seca esquematizada, o máximo que você bate o olho e entenda, e não fiquem fazendo resumo, tá, gente? Outra dica que eu quero dar de estudo para vocês, pelo amor de Deus, para de ficar gastando tempo fazendo resumos, tá? Façam isso.
Marcações. Às vezes você tem um livro aí, bom, igual que tem aqueles da Juspódio, que é Cone de nossa, aparelho, né? Pra você fazer dando minha coberta, né? gente, o som, por favor. Aparelho sujo. Tira o som, por favor. de cardio, mas foi perto do ventilador. Então, é, A pessoa então nossa que tá bom. ó, o artigo 75. Que eu estava falando, desculpa, gente. Evitem fazer resumo, façam marcações. Seja se você estuda por PDF, usem exatamente essa estratégia que eu estou ensinando para vocês de marcação, tá, gente? Isso é ouro. Eu tinha uma mentorada que ela falava, gente, eu gastava Será que o tanto. som é meu? Vamos ver se você consegue. Pô. Gastava muito tempo fazendo resumo, sabe? Então, vamos agilizar. Gente, o artigo 75 é super importante. Vocês têm que decorar. Serão representados em juízo, tanto ativo e passivamente. Então, o tópico é: serão representados em juízo. Ó, caneta marca-texto laranja. Aí Som. você tem que decorar. Aí, se você estiver estudando conjunto com alguma pessoa, você vai ficar trocando com ela. Gente, a união é representada por quem? Aí você tem que lembrar que são dois. Você marca aí, ó. Passa uma caneta embaixo, assim, ó, advocacia geral ou órgão vinculado. Quando eu falar o Estado e o Distrito Federal, você tem que lembrar que ele é representado por quem? Procuradores. Se eu falar município, então aqui, quando é o nome da União, eu coloco marca-texto, eu coloco de marca-texto amarelo, União. Quando falar que é Advocacia Geral ou órgão vinculado, eu venho com minha canetinha roxa dessa daqui, marca embaixo, assim, ó. Quais são os órgãos que representam? Eu coloco Advocacia Geral número 1 e eu coloco órgão vinculado número 2. Porque quando eu bater o olho na União, tem que lembrar que são dois. Ele pode ser representado por dois, Advocacia Geral ou mediante órgão vinculado. Se eu falar em Estado e Distrito Federal, você tem que lembrar que é procuradores. Se eu falar município, município pode ser por três. Você vai circular, vai riscar prefeito, procurador ou associação de municípios. Autarquia e fundação de direito público é por quem a lei determinar. Então, você vai sublinhar lei, porque a lei do ente designar. Massa falida pelo administrador judicial. Isso vocês vão ter que decorar, porque isso cai nas questões. Eles vão colocar lá, a herança jacente ou vacante vai ser representada por quem? Curador. Pessoa jurídica é por quem os atos constitutivos designarem. Ou, não havendo essa designação, aí é por seus diretores. Sociedade e associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, aí vai ser por quem couber a administração de seus bens. Pessoa jurídica estrangeira, gerente, representante, administrador de sua filial. Condomínio, administrador ou síndico. Então, lembre-se, quando terminar então você está lendo esse artigo, aquilo que a gente está falando sobre revisão. É assim que você vai ficar revendo, revendo, revendo. Acabou de ler aqui esse artigo, você vai se forçar a decorar. Calma aí. Marca texto, eu marquei união. A união tem que lembrar que são dois. Quando falar de estado, eu tenho que lembrar que fala só um. Quando falar em município, tem que lembrar que são três. Ele tem três representantes. Massa falida, eu tenho que lembrar, se eu falar massa falida, é administrador judicial. Herança jacente, vacante, é curador. E é assim que você vai estudar, se forçando a decorar. Porque aí vai ser automaticamente o seu processo de consolidar o conhecimento, vai aos poucos. Não se desespere, gente, porque às vezes a gente fica com ansiedade, porque, meu Deus, eu não. Calma, é repetindo, repetindo, vai dar certo, tá? Outro artigo aí importante, para finalizar, é o 76. Marque o 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação, então o tema principal aí eu marco com incapacidade processual ou irregularidade de representação. Tá. Quando perceber que tem isso, o juiz ele vai interromper o processo, vai anular? Não. A pegadinha daí é suspenderá o processo. Suspenderá, você vai marcar de azul, tá? Outro que você vai marcar de azul. E designará
prazo razoável para que seja sanado o vício. Gente, circula também prazo razoável, porque as bancas, elas vão colocar assim, e dará 15 dias para a parte alterar. 10 dias. Não, aqui não fala de número, aqui fala que é prazo razoável. Então, se você vir incapacidade processual ou alguma irregularidade na representação, o juiz, ele suspende, marca aí, suspende. E ele vai designar prazo razoável, tá? Esse aí foi o que eu mais vi de importante. No artigo 77 e 78, o que eu quero que vocês precisam fixar aí, não vou ficar lendo aqui, vocês vão ter que decorar a diferença de litigância de má-fé para ato atentatório à dignidade da justiça. Isso aqui sempre eles vão cobrar nessa parte aí, ó, do artigo 70 ao 76. As pegadinhas, desculpa, do artigo 77 ao 78. Uma dica para vocês decorarem. Vocês vão ver que no artigo 77 vai falar lá no parágrafo 1º que, nas hipóteses do artigo 4 e 6, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Esse é o tópico desse aí. Então, você marca com marca-texto laranja. Aí você vai ter que ir lá ver o ato atentatório à dignidade da justiça. Você decora, marca ali as palavras-chave. É quando cumprir. Quando ele não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, se ele criar embaraços à sua efetivação e se ele praticar alguma inovação ilegal no estado de fato do bem ou do direito. O que eu gosto de decorar? Eu decoro as palavras-chave. É outra dica. Eu marco lá. Quando falar de ato atentatório à dignidade da pessoa, eu tenho que lembrar que são 3 hipóteses. O resto vai ser litigância de má-fé, porque a gente vai ver que lá no artigo 79, desculpa, no artigo 80, ele vai falar quais são as hipóteses de litigância de má-fé, só que é bem grande. Então, na prova, se você já decorar o que é ato atentatório à dignidade da justiça, por exclusão, o resto vai ser litigância de má-fé. Então, o que é ato atentatório à dignidade da justiça? Eu decoro as palavras principais: exatidão, embaraços e inovação. Tá vendo que são as palavras diferentes? Então, é quando ele não cumpre com exatidão, é quando ele provoca algum embaraço para a efetivação, é quando a pessoa pratica alguma inovação ilegal no estado do bem. Decoro essas, o resto é litigância de má-fé, porque a banca vai sempre, lembra disso, ela vai tentar te confundir ato atentatório de dignidade e litigância de má-fé. Outra coisa, isso cai demais, que é a questão, qual é o valor da multa? E o parágrafo 5º, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável. Então, marquem aí, o parágrafo 2º cai muito, o parágrafo 5º cai muito. E o parágrafo 6º. A gente vai decorar o valor da multa, tanto da litigância de má-fé, quanto do ato atentatório à dignidade da justiça. E eu vou dar uma dica de mnemônico. Você vai falar assim: ato atentatório à dignidade da justiça, até 20%. Então, então, até 20%. Porque lá na litigância de má-fé, você vai ter que decorar outros números. Tem que ser superior a 1, inferior a 10. Não tem jeito, vai ter que decorar, gente. Então, quando falar nesses dois termos, você tem que lembrar do valor da multa de cada um, porque eles trocam. Ato atentatório até 20%. Litigância de má-fé, você tem que lembrar que tem que ser superior a 1, porque o 1 é um número pequeno, então tem que ser superior. Já o 10 é um número maior, tem que ser inferior a ele. Tá. Outra coisa. Agora, isso aqui vai ser igual para todos. No parágrafo 2º, calma. No parágrafo 5º, lá do artigo 77, vai falar assim: quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no parágrafo 2º poderá ser fixada em até 10. Gente, apareceu um número. O que a gente... Esqueci de falar isso, ó. Apareceu um número, marca com a caneta verde. Então, até 10 vezes o valor. É o valor da causa?
Não, gente, é o valor do salário mínimo. E a banca vai colocar que é o valor da causa. E eu já caí nessa pegadinha na questão que eu não me atentei. Então, é do salário mínimo. Marca com a caneta azul de pegadinha. Neste caso, os dois são iguais, tanto litigância de má-fé como ato atentatório à dignidade da justiça. Se você ler lá o parágrafo 2º do artigo 81, você vai ver que é a mesma coisa. Então, decorem esses artigos 77 e 81, bem importante. Artigo 80, que vai falar quais são as hipóteses também que é considerada de litigância de má-fé, leiam com bastante atenção. Se eu tiver numa reta final, Daiane, o que você me orienta? Esses artigos que eu estou falando para você. Você vai ficar na última semana só lendo isso daí. Aí você vai ler o que são as hipóteses de litigância, de má-fé, ato atentatório de dignidade da justiça, decorar quais são os valores das multas e lembrar que nos dois casos, quando o valor da causa foi irrisório ou inestimável, a multa é 10, decora que é 10, número 10. E é 10 vezes o valor da causa? Não, do salário mínimo. Marca isso aí, salário mínimo. Vamos lá. Agora, lá no 103, o próximo tópico é o 103. 103. Ai, nossa, esse aqui tem 103 ao 107. 103 ao 107. O que você tem que decorar? É importante aí, é o 104. Quais são os 4 casos que é possível o advogado postular em juízo sem procuração? Tema principal desse artigo: advogado postular em juízo sem procuração. Marca texto laranja. Vem aqui, você vai colocar número 1, preclusão, aí eu circulo embaixo. Decadência, prescrição, urgente. Então, são 4 casos. Aí eu já costumo também puxar uma seta, gente, para eu já bater o olho nesse artigo aqui, quando fala assim: o advogado, em regra, ele não pode, gente, postular sem procuração. Lembre-se disso. O advogado tem que ter a procuração. Só que existem exceções, são 4 casos. Aí eu puxo assim a setinha e coloco 4 casos, exceção. Aí eu escrevo de vermelho a exceção, como é uma exceção. Aí eu coloco lá os 4, eu coloco assim, 4 casos, só para na hora que eu quero fazer a minha sabatina a mim mesma, eu tenho que lembrar que são 4 casos. Aí eu vou lá, vou ter que lembrar, né? Preclusão, essas 4 aqui, preclusão, decadência, prescrição, urgente, tá? Isso aí. Aí, vem no parágrafo 5º, você tem que marcar esse prazo de 15 dias e colocar que ele é prorrogável por igual período. O que é esse prazo de 15 dias? É que ele tem que exibir a procuração. Então, como se trata de um subtema, eu coloco assim: exibir procuração, ele tem 15 dias. Marca com a caneta verde e vai, tá, gente? Esse prazo tem que decorar, já falei. Agora, o que a gente tem que ler aqui? Gente, 105, muito importante. 105, marca aí. A procuração geral para o foro, tal. O que vocês vão decorar? Os casos que precisam de procuração específica, que precisam de uma cláusula específica, que é no caso de citação, confessar, reconhecer a procedência, transigir, desistir, renunciar. Esse que precisa de cláusula específica é o que cai. A banca gosta do exceto. Vocês vão ver que tem ali, ó, exceto. Marca com a caneta vermelha, exceto, e decora quais são os casos. Citação, confessar. Fiz uma questão que eu caí na pegadinha, porque eles colocaram lá que no caso de intimação e reconvenção, era necessário procurar cláusula específica, e não é. Para intimação e reconvenção, puxa aí e escreve. Não precisa para intimação e reconvenção. Só na citação, que a citação está iniciando o processo, aí ele precisa. Agora, depois, para intimar, ou no caso de reconvenção, não vai precisar. Caiu isso, tá? Outro parágrafo importante é o parágrafo 4º. Vocês têm que lembrar que a procuração outorgada lá na fase de conhecimento, ela vai ser eficaz para todas, marca todas as fases do processo. E marca também, inclusive para o cumprimento de sentença, tá? Esse também é importante. Artigo 6º é importante se, quando postular em causa própria o advogado, aí você vai lá, marca aquele prazo do parágrafo 1º, que ele vai ter 5 dias
para arrumar, porque ele teve alguma omissão, ele descumpriu alguma coisa, o juiz vai dar um prazo para ele arrumar em 5 dias, quando é causa própria, tá? E, por fim, aqui, desse segundo dia, o artigo 107, gente, ele também é importante. O que você tem que colocar? O advogado tem direito... Quais são os direitos do advogado? Examinar em cartório, fora secretaria, isso o quê? Mesmo sem procuração. Independente, marca também assim, ó, autos de qualquer processo, independente da fase de tramitação, assegurado o quê? Número 1, cópia, registro de anotações. Agora vem o salvo. Aí você marca, ó, salvo segredo de justiça, gente. Marca aí. O inciso 2, o que você tem que marcar aí? Ele requerer como procurador pelo prazo de 5 dias, ó, ele pode requerer como procurador vista. Então, o tema principal aqui, ó, ele vai pedir vista ao processo, ele vai ter, por qual prazo? 5 dias, marca de verde. E aí, na hora que você está estudando, olha só como é que você já vai revisar, você vai pensar assim, gente, eu acabei de ler alguma coisa que é 5 dias, o que era mesmo que a gente acabou de ver que também é 5 dias? Ah, tá, se o advogado for atuar em causa própria, mas ele esqueceu algum documento, ou fez é 5 dias. Você pode até puxar uma setinha aqui e colocar, é igual o prazo do advogado. Você está entendendo que você vai sempre ficar puxando, fazer link, se forçando a lembrar, fazer link que você acabou de ler, tá? E assim vocês vão decorando, vai fluindo naturalmente. Então, esses artigos. Lembrar de colocar aí no parágrafo 2º que quando for prazo comum para retirar os autos, tem que ser somente, marca aí, somente em conjunto ou mediante prévio ajuste. A palavra principal do parágrafo 3º é obtenção de cópias. Aí você coloca com marca-texto amarelo, obtenção de cópias. Qual é o prazo que a pessoa vai ter? É de 2 a 6 horas, tem que decorar. Então, 2 a 6 horas, você vai marcar de verde, que é um prazo, que é um número, tá? É isso. Vamos agora para o artigo 144 ao 148. Que nesses artigos cai muito, gente? Eu até passei uma dica no grupo falando sobre isso. Nesses artigos, você vai ter que ficar bem claro o que é suspeição e o que é impedimento. Decora, gente, decora, não tem outra saída. Uma dica que eu dou para vocês, quando é impedimento, que é o artigo 144, então, o tema central deste é impedimento. Gente, daqui a pouco vai cair, vou mandar o último link, eu creio. Vamos lá. A gente está no 3º dia, a gente vai até o 4º. No artigo 3º, desculpa, no artigo 144 é impedimento. Então, o tema central, hein? Laranja, impedimento. Você vai ler tudo que está aqui. Quando falar lá, até o 3º grau, 3º marca de verde. Lembra que, nos casos de impedimento, são situações bem objetivas, sabe? Tem como você pegar um papel e comprovar aquilo ali, acabou, é objetiva. Agora, quando a gente vai tratar de suspeição, você vai lá para o 145, você vai marcar lá, suspeição do 145. Quando que ocorre suspeição? São coisas assim, mais subjetivas, sabe? Então, você marca lá amigo, inimigo. Quando fala que ganhou presentes, as palavras-chave que eu circulei, recebeu presente, aconselhou, são situações mais subjetivas, a suspeição. Então, decora. Minha dica é, decore o que é suspeição. Aí a banca vai misturar tudo, mas se você tiver bem decorado, o que é suspeição? Você elimina as outras que é de impedimento, tá? Então, decore a suspeição. Ó, outra coisa que você tem que... Aí, então, ó, 145 é importante. O 146 é o prazo, olha aí, para alegará o impedimento ou a suspeição, que é o tema principal desse artigo. Alegará impedimento ou a suspeição. Qual que é o prazo? 15 dias. Marca, gente, com o verde, esses 15 dias, que é o prazo, então, de alegar. Aí fala assim, a petição tem que ser específica, eu marcaria embaixo assim, ó, petição específica, com a minha canetinha
a minha canetinha roxa, eu marco petição específica e ela é dirigida ao juiz do processo, não é para o tribunal, é para o juiz, tá? Então, esse caput do 146 é bem importante. Outra coisa é o 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição do juiz, aplicam a outros órgãos também. Marca aí, ó, 148. Impedimento e suspeição vai aplicar para outras 3 pessoas: o MP, os auxiliares de justiça e os demais sujeitos imparciais. Tem que decorar. Esse caput de 148 é muito importante. Então, numa reta final, eu só iria ler esse caput de 148. Ah, quem que são os auxiliares de justiça? Isso não vai cair na prova, tá, gente? Especificando quais são. Decora que é auxiliares de justiça. Ah, gente, ó, foca em decorar. Depois, lembra que eu falei, né? A gente quer acertar a questão do concurso, e então a gente decora. Porque no artigo 149 vai explicar quem são, mas ele não cai para a gente não tem tempo a perder, então não precisa saber, tá? A princípio, não. Eu foco em decorar a questão mesmo e acertar. É isso. 150 ao 155, o que você... Ah, esse aqui é muito importante, eu quero que você marque aí. 152 e o 154. Vocês precisam saber, incumbe ao escrivão, o que incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria, o que vai incumbir ao oficial. Eles misturam essas hipóteses. Só para a título de curiosidade, escrivão, ele é o chefe do cartório na justiça, a gente não tem justiça estadual e justiça federal, na justiça estadual, o chefe do cartório ali é o escrivão. Quando é chefe da vara federal, chama de chefe de secretaria. Então, eles são os chefes. O que o incumbe ao escrivão e ao chefe de secretaria e o que incumbe ao oficial de justiça? Isso cai eles misturando, gente. Decore, tá? Uma dica é, o escrivão é decorar. Então qual que eu decoro primeiro? Fico bem firme. Claro que é do oficial de justiça, porque é menor. Você ficar craque, o que é do oficial de justiça, você elimina. Não é que eles misturaram outra coisa, para opa, não, oficial de justiça não é isso, não. Oficial de justiça é aquele que vai para a rua cumprir as coisas. Então, por exemplo, ele que faz pessoalmente as citações. O chefe de secretaria, ele vai redigir a palavra-chave lá do 152, inciso 1. Ele redigir, ele vai redigir, ele vai efetivar as ordens judiciais. O oficial de justiça, ele executa as ordens do juiz, tá? Então, circula as palavras principais. Decorou o 154, aí você vai entender que o resto é do 152, tá? Acho que falta um minutinho para cair, eu vou mandar depois o último link, a gente já está finalizando, gente.